Olá pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Viviane e se você é novo por aqui, já curte esse vídeo, já segue que toda semana tem conteúdo novo aqui falando sobre o neurodesenvolvimento infantil e adulto também, né? Porque o neurodesenvolvimento ele acontece ao longo da vida toda. Pois bem, nessas últimas semanas recebi um pedido de uma mãe para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre o que é o TDAH, o transtorno de atenção e hiperatividade do tipo desatento, né? Porque a gente conhece muito o TDAH, aquela criança hiperativa, agitada, impulsiva, que não tem parada. Mas o desatento muitas vezes passa até despercebido. Então, né? Como que eu ajudo meu filho com TDAH do tipo desatento? Bem, para que você consiga ajudar o teu filho do tipo desatento, a primeira coisa é entender o que ele tem. Eu acredito muito que a psicoeducação, ou seja, entender o que a criança tem, faz total sentido para que você compreenda como ela funciona. Como que funciona a cabecinha do teu filho, para então conseguir ajudar. O TDAH ele é um transtorno que ele nasce com a criança, né? Então precisa ter indicativos ali nos primeiros anos de vida, mas às vezes acontece de não ter tido avaliação antes da pessoa ter o diagnóstico aí só na vida adulta. Só que o perfil desatento, ele muitas vezes passa por uma criança tímida, por uma criança que não incomoda, por uma criança que não pede ajuda, né? Quando vem as notas escolares ali é que acaba ficando mais escancarada aquela dificuldade que a criança tem ou por que ela não acompanha a turma. O TDAH tipo desatento também é chamado de TDA, transtorno de atenção, né? Popularmente por algumas pessoas, mas pelas normativas, pelo DSM, ele é TDAH do tipo desatento. Primeiro, dificuldade de perceber detalhes. Por quê? Quando nós falamos da atenção da criança, ela é rebaixada. Primeiro, dificuldade de perceber detalhes. A criança tipo TDAH desatento, ela tem dificuldade de perceber os detalhes do que ela está fazendo ou os detalhes do que o outro está trazendo para ela. Então, para conseguir ajudar essa criança, eu preciso explicar de forma mais minuciosa ou destacar as informações. Por exemplo, a tua criança aí ela tem uma atividade escolar para fazer, vai ler um texto. Usa marca-texto, grifa as palavras mais importantes, as palavras-chave. Você vai fazer para ela um bilhete do que ela tem que fazer, o checklist. Coloca menos coisas, menos é mais para uma criança que tem TDAH tipo desatento. 2. Memória de curto prazo prejudicada. Vivi, o que é isso? O que é memória de curto prazo? É quando você tem uma informação rápida, uma informação breve. Por exemplo, assim, eu te digo, vá em tal lugar, lá no quarto, na segunda gaveta e pegue para mim o controle que está lá naquela gaveta. Quando a criança chega lá, ela já esqueceu o que era para pegar. Então, a memória de curto prazo, na verdade, é aquela capacidade do indivíduo de armazenar por um curto período uma informação. Se a tua criança tem dificuldade com memória de curto prazo, a gente precisa muito ter paciência e, de repente, até ensinar ela a anotar o que é para fazer. Porque isso é uma forma de exercitar. A nossa cabeça é feita para pensar, não necessariamente para massacrar a criança de lembrar de tudo. Se ela tem dificuldade de lembrar, vamos usar informações, suportes, para conseguir fazê-la lembrar de forma mais fácil. 3. Parece não ouvir quando fala com ele. Viviane, eu chamo aquele menino, ele não me ouve, está sempre no mundo da lua. Está mesmo. Por quê? Porque essa é uma característica do perfil desatento. Então, essa dificuldade de ouvir, é claro que ela precisa também ser investigada, porque ela pode ser uma alteração no processamento auditivo central, que é uma das áreas prejudicadas, né, que atrapalha bastante o funcionamento dessa atenção, mas que é muito importante investigar. Então, sim, a criança parece que não está ouvindo, por quê? Porque pode ter um delay, ou seja, ela ouve a informação até que ela processa, né? Tá. Opa, minha mãe tá me chamando. Aí vem aquele, né? Volta pra terra, como a gente costuma dizer. 4. Assuntos fora do contexto. Você está aí conversando, né, na sua casa com seu esposo, com seu outro filho, de repente o seu filho que é TDAH tipo desatento e vem. Não, 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 não. Nada a ver o assunto que ele acabou de falar. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Por quê? Porque ele não estava atento ao assunto que você estava falando com aquela outra pessoa, mas ele lembrou de alguma coisa que ele queria muito te contar e ele veio, tchan, atravessou, cortou a frente e acabou falando disparadamente. Então, o que a gente pode fazer nesse caso para ajudar o nosso filho é ensiná-lo a pedir a vez para falar. Ou então ensiná-lo a dizer, mudando de assunto, porque às vezes a cabecinha dele está pensando lá em outro assunto que você nem entendeu o que ele está pensando. Mas ele vem, já começa a falar. Então dizer para ele, mudando de assunto, posso falar,
para ele fazer esse treino. Isso é treino, gente, tá? Por quê? Uma das áreas prejudicadas no TDAH é o controle inibitório, a minha capacidade de esperar a minha vez. Então, quando a criança é desatenta, isso aumenta um pouco mais porque ela não está atenta, né, ao que está sendo dito naquele momento. Então, ela vem com o assunto que está aí na cabeça dela e vai falando e você fica, o quê? Como? Espera, filho, não entendi. Quem nunca passou por isso, né? Próximo, processar as informações de forma mais lenta para a idade. Então, você pergunta para ele assim, filho, o que você fez hoje na escola? E ele fica, Ah, foi legal. Claro que adolescente fala, né? Foi legal. Tipo, normal. Assim eles falam. Mas a criança TDAH tipo desatento, ela vai ter mais dificuldade, às vezes até de organizar em forma de tempo, né? O que aconteceu. Então, esse delay acontece também no sentido de processar de forma mais devagar, de entender, de puxar da memória, porque quando eu faço uma pergunta para você, você vai lá, resgata da memória, traz aqui para cá, organiza a informação e devolve. Uma pessoa que não tem TDAH desatento, ela faz isso assim, ó, rapidinho. Só que uma pessoa desatenta, isso demora mais para acontecer. E muitas vezes nós adultos, tempo corrido, enfim, acabamos acelerando a criança. Vai, menino, fala, o que você quer? E a criança tá ali. Daqui a pouco a gente está inibindo ela de fazer perguntas, de participar, de falar, porque nós não temos o tempo de esperar ela processar aquela informação. 6. Perde informações ou perde itens necessários, né? Quem é mãe, pai aí de TDAH tipo desatento, tem até uma conta lá na papelaria de tanto lápis de cor, borracha, caneta, caderno que compra porque a criança perde, esquece, não sabe o que aconteceu com o material escolar. Por que é importante a gente ter essa noção? Porque nós precisamos auxiliar a nossa criança a fazer um checklist do que ela levou para a escola, do que ela trouxe da escola. E de repente até quando ela perde as coisas, né? Ou quando ela não sabe onde colocou, que muitas vezes acontece, na hora que ela for colocar, ela vai colocar o lápis de cor na segunda gaveta aqui da escrivaninha. Ele vai colocar o lápis de cor aqui em cima da mesinha de estudar. Então, na hora que ele for colocar, ele pode dizer lápis na mesa de estudar. Para ser mais uma forma de ajudar essa memória a lembrar, né? Ajudar através da oralização a lembrar onde que ele deixou as coisas. Sétimo item, não menos importante, é o que? Lembrar de 2 comandos, conseguir seguir 2 comandos. Viu? O que é 2 comandos? Filho, vai lá no quarto pra mãe, pega o meu sapato que tá na porta de baixo e aí depois passa no banheiro e traz aquele creme que tem em cima da bancada. Já era. Na metade do caminho ele não sabe mais o que era para fazer. Ou então ele vai lá no banheiro procurar o sapato que você pediu. E isso é um perfil desatento. Então é mais fácil a gente dar uma informação por vez para a criança, para que ela consiga processar essa informação, para daí então depois passar a segunda informação e a terceira, ou então, se for necessário, anotar. Escreve, gente, anota. Papel e caneta para ajudar essa criançada aí com TDAH tipo desatento, porque esse cérebro funciona diferente. Lembrando que terapia muda a vida das pessoas, então uma estimulação cognitiva adequada vai desenvolver memória, vai desenvolver atenção, vai curar, Vivi? Não, não tem cura, não é uma doença, é uma condição, mas com certeza vai mudar e vai trazer muita qualidade de vida para o teu filho. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários, se ainda não segue a gente, segue aqui nosso canal, que logo mais tem vídeo novo toda semana. Tchau, tchau!